Olá, sejam muito bem-vindos à plataforma Moretti. Eu sou a Sabrina e hoje eu vou falar das considerações sobre os horizontes e perfil do solo. Para começar, eu vou falar sobre o que é o solo. O solo, por definição, é a camada que recobre a superfície terrestre. Os solos são corpos formados por meio do intemperismo químico e do físico das rochas, sendo constituídos essencialmente por minerais, matéria orgânica, água e ar, além dos pequenos animais e micro-organismos. O processo de formação dos solos é chamado de pedogênese e ocorre por conta do intemperismo, transformando a rocha e os sedimentos que dão origem ao material que compõe o solo. As camadas do solo também são chamadas de horizontes. Elas são subdivisões que, dentro de uma determinada profundidade, compartilham as mesmas características. As semelhanças podem ser tanto na constituição, tipo materiais presentes em textura, e também quanto às respostas a estímulos, como a cor e a consistência. O horizonte A, ele é de evoluviação. É a camada mais superficial exposta na atmosfera e que perde elementos químicos devido às chuvas. E o horizonte A tem as seguintes subdivisões: a A00, que é a superfície orgânica de solos florestais; a A0, a matéria orgânica decomposta; A1, o horizonte mineral; o A2, o horizonte atípico; e o A3, que é a transição do horizonte A para o horizonte B. O horizonte B, ela é o horizonte de iluviação que ganha elementos químicos do horizonte A. A subdivisão é em B1, B2 e B3. O B1 ainda é a transição entre o horizonte A e o B, tendo mais predomínio do horizonte B. O B2 é a zona de máxima iluviação de A, de ferro, alumínio e cálcio. E o B3 é a transição entre o horizonte B e o C. O horizonte C é o material que deu origem ao solo em estado de decomposição. E o horizonte D é o material de origem, também chamado de rocha original ou rocha-mãe. As partes que constituem o solo são sólida, líquida e gasosa. A parte sólida é constituída de material mineral e orgânico. A parte mineral provém da rocha de formação do solo, podendo ser dividida em primária e secundária, onde a primária possui a mesma estrutura e composição dos minerais que constituem a rocha, e a secundária é matéria nova, com composição e estrutura diferente, devido ao processo de formação do solo. A fração sólida do solo varia muito quanto à quantidade e à qualidade do material. Alguns grãos possuem tamanhos que podem ser vistos a olho nu, enquanto outros apresentam propriedades coloidais. A textura do solo, ela é também chamada de granulometria, que é a proporção de frações de argila, silt e areia no solo. Elas se diferenciam pelo tamanho da partícula. A classificação textural é, é quanto ao tamanho, né? Que é realizada baseando-se nessa tabela de classificação. E existem vários outros tipos de sistemas, todos baseados em critérios arbitrários na separação dos tamanhos. A textura ela pode ser determinada no campo e em laboratório. A análise do campo é feita abrindo uma trincheira e é bem subjetiva. Já a análise em laboratório consiste na análise textural ou granulométrica, geralmente realizada por peneiramento para partículas maiores e sedimentação das menores. Os métodos de sedimentação mais usados são o do densímetro e o da pipeta. A distribuição das partículas são os resultados obtidos em várias análises texturais ou mecânicas do solo.
Foi permitido a constituição e distribuição das partículas, ainda assim, é possível ter uma noção típica para os solos argilosos, siltosos e siltosos. Sobre a fração líquida do solo, ela corresponde à solução aquosa de sais minerais e substâncias orgânicas, sendo os sais minerais de maior importância. Concentração de solução do solo é a determinação da. Ela é difícil apenas por valores médios e aproximados podem ser obtidos. O porquê disso é a interação dos reservatórios de íons do solo. A quantificação da fração líquida, ela não leva em consideração os solutos, e ela pode ser realizada de várias maneiras, dependendo da finalidade. Pode ser por umidade gravimétrica e por grau de saturação. O armazenamento da água no solo são quantidades de água que são medidas pela altura, como, por exemplo, na precipitação. Como motivo, a gente pode falar que a altura não depende da área. As propriedades térmicas do solo também são importantes para o estudo termodinâmico. O calor específico do solo é a quantidade de calor sensível cedida ou recebida pela unidade de massa ou volume do solo, quando sua temperatura varia de 1 grau. E como a umidade volumétrica é variável no solo, o calor específico do solo em seu estado natural é uma característica do conjunto solo e água. E esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por assistirem. Deixe seu like, se inscrevam no canal. E para mais informações, acessem a plataforma Moretti, que tem aqui logo no vídeo no site, tá bom? Muito obrigada.